Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos trazer uma abordagem um pouco mais diferente para o vídeo aqui. Vou analisar, lógico, né, o resultado trimestral das empresas americanas. Vou continuar a semana que é da onde a gente parou do último vídeo. Para quem não assistiu, no caso aqui, eu analisei os resultados de 3M no último vídeo, Alphabet, que é a controladora do Google, e GM, né? Porém, nesse vídeo aqui, eu falo que eu fiquei interessado em analisar Spotify, né? Porque saiu algumas notícias aí falando que ele tinha reportado algum lucro, era uma empresa bem complicada, né? Então eu fiquei interessado nisso. Porém, o título aí do vídeo que vocês estão assistindo aí agora tá falando que é como interpretar notícias do mercado financeiro. Né? Então, nem tudo que vai estar reportado nas notícias, na verdade, 99% do que é publicado em notícia é errado ou você precisa estudar mais, tá? Para saber o que tem por trás daquela notícia, beleza? Então, qual que é a temática de hoje? Analisar essas empresas baseadas no que saiu de notícias, tá? Para ver se realmente o que está acontecendo com a empresa, tá? Então, eu vou trazer Spotify hoje, análise trimestral também, Meta, que é a controladora do Facebook, e também vou trazer a Teladoc. Né? Por que a Teladoc? Porque nessa semana aqui ela reportou os resultados trimestrais e quando saiu o resultado e abriu o mercado, as ações elas despencaram mais de 40%, né, de valor de mercado. Então, vamos começar aqui com o Facebook. Tá? Por quê? Porque o Facebook aqui é o seguinte. Vocês lembram lá do ano passado, do último ano, né? No finalzinho lá do ano fiscal do Facebook, que ele reportou em janeiro, aconteceu isso daqui, né? Todo mundo falou que o Facebook tinha perdido, ele realmente perdeu mais de 230 bilhões de dólares de valor de mercado. Foi nessa queda aqui, né? Nessa derretida aqui, em janeiro, quando ele reportou o ano fiscal completo de 2021, veio alguns números que o mercado não gostou. Mas eu já tinha analisado o Facebook naquele dia lá e eu vi que nada, o Facebook estava excelente, nunca estava ganhando dinheiro tanto quanto antes. Porém, foram números que o mercado não gostou, né? Mas a gente não vai olhar isso daqui, a gente vai olhar o último resultado, que é isso daqui. Você está vendo essa subida aqui? Então a gente vai comparar esse resultado aqui do Facebook, que ele perdeu aí 25% do valor de mercado, mais de 200 bilhões, com esse resultado seguinte, ou seja, nessa linha aqui do tempo, só tem um resultado trimestral. Esse aqui e esse que é o que a gente vai analisar hoje. Então vocês viram que nesse que ele soltou essa semana, o mercado gostou. Mas a gente vai ver se realmente faz sentido, se realmente o Facebook melhorou para que essa subida aqui faça sentido se comparado com essa queda aqui gigantesca, né, que foi a maior perca de valor de mercado da história no mercado de ações, mais de 200 bilhões de dólares, beleza? Então vamos olhar aqui Facebook. Então estamos aqui no site de relacionamento com investidores da Meta Platforms, né, que é a controladora do Facebook, e vamos olhar que ela tem a apresentação, tá, os slides. Então vamos olhar aqui rapidamente. Primeiro trimestre aqui, da mesma forma que a Alphabet, né, a controladora do Google, é um grande outdoor, a Meta, que é a controladora do Facebook, Instagram, WhatsApp, né, tudo isso daí, é uma grande outdoor também. Como é que ela ganha dinheiro? Advertising, anúncio na internet. É só isso que o Facebook ganha dinheiro, mas ele ganha muito dinheiro, beleza? Naquele resultado lá dessa queda aqui de janeiro, o resultado que foi mostrado foi esse anual aqui, ó. Foi esse daqui. O Facebook nunca ganhou tanto dinheiro. Então, quando saiu esse resultado aqui, que é o último trimestre de 2021, no outro dia seguinte as ações despencaram aí 25%, né? Mas hoje a gente vai fazer uma comparação com esses resultados aqui. Então, no primeiro trimestre de 2022, a Meta reportou uma receita, né, vinda da propaganda, que é basicamente só isso que ela ganha dinheiro, tá? 27 bilhões de dólares, tá? A gente pode ver que você não pode comparar o Facebook com o trimestre anterior. Por quê? Porque a gente pode ver que todo o Facebook ele tem uma sazonalidade. Então, o último trimestre de cada ano sempre tende a ser mais forte. Então, você não compara isso daqui com com o trimestre passado, que nunca vai dar bom. Você tem que comparar com o do ano passado, então o do trimestre aqui. Então, essa é uma comparação justa. E por que o Facebook ganha mais dinheiro sempre no último trimestre de 2021? Da mesma maneira que o Google ganha. Então, se você aprender a analisar Google, você aprende a analisar Facebook rápido, porque são empresas de propaganda. No último trimestre tem o quê? Natal, final de ano, né, festa, ou seja, tem mais anúncio, mais empresas injetando dinheiro
nessas empresas de propaganda para vender os seus produtos. Então sempre, vocês podem ver que o último trimestre do Facebook é sempre onde ele ganha mais grana. E o primeiro trimestre, né, de cada ano tende a ser um pouco mais modesto, mas se a gente for ver aqui, logo de prima, o primeiro trimestre de 2022 foi o mais forte dos últimos 2 anos, vai pelo menos assim, ó, 27 bilhões. Aqui foi 25,5. Aqui, no caso, foi 17. Então, o Facebook está ganhando muito dinheiro nesse primeiro trimestre, né? E ele já mostra aqui a divisão por região. Então, no Canadá e Estados Unidos, ou seja, América do Norte, é quase 50%, né? Geralmente tende a ser isso, quase 50% de todos os trimestres vem lá dos Estados Unidos e Canadá. A segunda região mais importante para a Meta é a Europa, né? Que vem logo em seguida aqui. No caso aqui foram 6,3 bilhões desse bolo, então, desse bolo inteiro aqui. Depois vem a Ásia Pacífico, né? Japão, China, Austrália e o resto do mundo, que aí vai estar provavelmente aqui, esse resto do mundo aqui, aí tá Brasil, aí tá África, né? Oriente Médio, né? Tá o restante dessas outras regiões aqui. Então, logo de primeiro aqui, sim, o resultado veio bom, na receita veio muito bom, né? Se comparado com o último trimestre, perfeito. Vamos olhar aqui, e aqui a parte por geográfica, né? Então ele só pegou isso daqui, né, e dividiu pela região. Então a gente já viu lá em cima que realmente ele ganha mais dinheiro na América do Norte, né? Vamos passar para frente que a gente já viu isso daqui, tá? E aqui ele começa a falar pelos segmentos, né? Onde é que o Facebook ganha dinheiro? Propaganda, só isso, tá? Então, ó, advertising, propaganda. Então, ó, 27, 25, 28, tudo em bilhão, tá? 28, como a gente viu lá, 27 bilhões no último trimestre. E esses outros aqui, outras coisas. O que tem nesse others aqui no caso, né? São qualquer outro tipo de coisa que ele ganha dinheiro, tá? Mas isso aqui é insignificante. O Facebook é uma empresa, uma plataforma, né, de anúncios. Então, ele separa a sua receita assim em dois segmentos, assim, a parte de Family of Apps, que é o quê? É a parte de propaganda, mas como a gente viu, a Meta tem outras empresas de baixo, né? Então tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, né? Então, todos esses serviços aqui estão nessa Family of Apps e essa receita está distribuída, né, entre Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo isso daí ele ganha dinheiro. É claro que o Facebook é a maior, é o filé da Meta, né? E o outro segmento da Meta Platforms é essa aqui, essa parte de realidade virtual. O que tem aqui dentro? Por enquanto, são os produtos de realidade virtual. Vocês lembram daquele óculos, né? Que a Meta está produzindo, que vende muito, né? Então, é basicamente aquele óculos de realidade virtual, tá aqui vendendo 700 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, totalizando aqueles 28 bilhões, né? Então, aqui ele mostra a receita só com propaganda, mas tem mais coisinha, né? Então você pega aquela parte de realidade virtual, coloca mais 700 milhões e você tem aí 28 bi no primeiro trimestre de 2022. Aqui é a receita e aqui é o lucro operacional. Então a gente pode ver que com a parte de anúncios, né, é bem rentável, dá muito dinheiro, né, 14, 13, lucro operacional 11, né, porém a parte de realidade virtual dá prejuízo, nunca deu lucro, 2 bilhões de prejuízo, 2 bilhões de prejuízo, 1,8, 2,5, 2,6 e só vem aumentando. Por quê? Porque a gente vai ver mais lá para baixo, mas é porque a Meta está investindo muito ainda, então é um segmento não rentável ainda. Ela dá dinheiro, 700 milhões, porém ela consome tudo isso e gasta muito mais em investimento, que a gente vai ver mais lá para baixo onde é que está esse investimento, beleza? E aqui a margem operacional, né? Então, se a gente tirar isso daqui, a margem operacional da Meta seria gigantesca, né? Mas como isso daqui puxa muito, né, a margem para baixo, ela ainda fica com uma excelente, né? A parte do lucro operacional dá 8 bilhões e meio. Você pegar isso daqui e dividir pela receita, você tem uma margem operacional de 30%. Bom, excelente margem operacional, mesmo tendo um prejuízo cavalar aqui, né? Bem expressivo desse segmento, porém, ela se garante aqui na parte de advertising, de anúncios, né? Então, até agora, perfeito. Nada que a gente nunca viu, ó. Sempre deu prejuízo, sempre deu lucro constante. Ok, nada demais. E aqui, aí é onde começa aqui, né? A parte de custos, tá? Então, porque a gente pode ver que a receita veio melhor, ó, 28 bilhões, se comparado com os 26 bilhões trimestre a trimestre, aqui veio melhor, certo? Nesse trimestre agora. Porém, no lucro operacional já caiu. Foi 8,5 bilhões agora,
contra 12 bilhões, né? Então aqui, mesmo tendo uma receita menor, deu lucro operacional de 11, aqui tendo uma receita menor, ele lucrou mais, tanto que a margem operacional é muito maior, né? Por quê? Não é por causa que perdeu mais ou menos, tanto que aqui perdeu mais, mas onde é que está o negócio? No custo, né? Nesse trimestre aqui de 2022, de janeiro a março, a Meta gastou muito agora, né? Por esse motivo que mesmo a receita tendo sido bem maior, o lucro operacional já veio menor porque o custo para você vender tudo isso daí, os serviços da Meta, Facebook, Instagram, foi muito alto. E ele mostra isso aqui agora. No primeiro trimestre de 2022, o custo da receita, que é o quê? A margem bruta, é todos os custos que estão incluídos para você desenvolver os serviços da Meta, foram de 22% da receita, ou seja, dos 28 bilhões, né? 22% você pega essa porcentagem, você tem o custo margem bruta, o lucro bruto da empresa, né? E aqui já veio maior, né? Então, ó, no primeiro trimestre de 2021 era 20%. Então, ó, vocês podem ver que a margem bruta já começou lá de cima já, né? Então já mostra o quê? Que o custo aumentou, né? E aí qual que é o outro custo bem impressionante aqui? Pesquisa e desenvolvimento. O Facebook gasta muita grana com pesquisa e desenvolvimento ainda, ou seja, ele nunca gastou tanto, é proporcional à receita, como agora. Quase 30% da receita foi investido em pesquisa e desenvolvimento. E tá aqui, ó, no primeiro trimestre de 2021, foi de 20% da receita, né? Todos os custos aumentaram. A parte de marketing sales, que é o quê? Anúncios, né? Para você impulsionar as vendas, ó, aumentou 12%, né? Nunca esteve assim tão alto, também comparado ao primeiro trimestre de 2021. E a parte de salários, né? A parte de salários, bônus para os diretores, né? Também aumentou se comparado ao mesmo período do ano passado. Então é por esse motivo que o lucro operacional da Meta, no caso, esse trimestre, veio menor se comparado ao mesmo período do ano passado, mesmo tendo quase aí 2 bilhões, né? Quase 2 bilhões a mais de receita. Esses 2 bilhões foram consumidos por todos os custos que todas as empresas estão sofrendo, né? Custo com inflação, salário, despesa, a parte de suprimentos, né? Todo mundo está sendo puxado, né? A gente viu lá na 3M, está sofrendo com custo, né, para adquirir as suas produções, né, tá bem complicado, então, mas nada demais, né, não é um negócio só isolado da Meta, todas as empresas estão sofrendo com inflação, né, tá aqui, ok, não é nada demais, né, aqui é a outra parte aqui de tax rate, né, que é o que? É a provisão que eles têm, e a parte aqui de pagamento de juros, né? Quanto eles estão provisionando para pagamento de juros, mas isso daqui não é o que importa, né? Porque isso daqui é juros, não tem com o que se preocupar. Ela vai ter que pagar os juros que o governo fala, ó, tem que pagar juros, tem que pagar, ó. Então, não é aqui que você olha se uma empresa está indo bem ou não, porque juros você não negocia. Aqui que você tem que olhar, né? No enxugamento de custo, né? Mas aqui é importante que eu vejo isso daqui muito positivamente, como da mesma forma que eu falei da Alphabet, que está gastando bastante com pesquisa em desenvolvimento, o Facebook gastando isso aqui uma hora vai voltar de retorno, né? Lá na frente. Toda essa receita aqui que veio do Facebook é porque ela gastou em pesquisa em desenvolvimento aqui, em algum ano. Esses 4 bilhões aqui gerou esses 28 bilhões de receita aqui na frente, né? Então é positivo isso daí, né? Tanto que vocês podem ver que, querendo ou não, é um crescimento assim bonito das receitas da Meta, né? Então, para vocês verem que a pesquisa em desenvolvimento tem, e ela tende a aumentar toda vez, porque quanto mais você investe em pesquisa em desenvolvimento, mais a sua receita aumenta, beleza? O que mais aqui? Aí aqui nós temos a parte dos segmentos, né, que ele mostra aí mais uma vez, né, a parte de segmentada, a gente já viu isso daqui, tá? A margem operacional de 30%, né, a parte aqui de pesquisa, despesas, a parte de juros que não é interessante para a gente, tá? E aqui o lucro líquido. Consequentemente, se o lucro operacional veio mais fraco, o lucro líquido também veio mais fraco se comparado ao mesmo período, né? Lá em 2021, no primeiro TRI, veio 9,5 bilhões de lucro líquido e agora veio 7,4, né? Não tem mágica, né? O que fazer? Se o custo aumenta, consequentemente o lucro líquido vai ser afetado, porque não tem mais, né? O lucro líquido agora é só você pagar os juros e os impostos e acabou, não tem mais o reajuste para fazer. A mágica você tem que fazer aqui.
Aqui você faz a mágica se você quiser fazer um operacional melhor, né? Mas não, o Facebook ele podia ter gastado menos e ter dado um lucro maior, mas não tá nem aí. Ele quer gastar aqui, então isso aqui mostra que ele só teve esse lucro mais baixo porque ele quis. Porque ele disse, não, ele podia deixar em 20% aqui a pesquisa em desenvolvimento, na média aqui, ó, sempre uns 20%, que consequentemente isso aí ele ia absorver e ia dar um lucro maior. Mas não, interessa, ele quer investir em pesquisa em desenvolvimento, né? Então o lucro líquido foi afetado para baixo, nada demais. E aqui o mesmo lucro líquido lá dividido pelas ações dá isso daqui, também não tem mágica, né? É só você dividir, então também dá um pouco a menos. Aqui, ó, onde está o negócio da meta, Capital Expenditures, né? Que é o quê? Investimento em capital imobilizado. Por quê? A Meta, ela não só desenvolve software, ela investe em servidor. Então, boa parte dos servidores que a Meta possui é dela. Ela vai lá e constrói a infraestrutura toda. É por esse motivo que o CAPEX dela é gigantesco, né? Trimestre a trimestre, ano contra ano, no primeiro TRI de 2021 foram 4,4 bilhões em CAPEX, só que agora aumentou 1 bilhão ano, né? Só que aí em 2020, para vocês terem uma ideia, no ano total, o CAPEX em 2020 foi de 15,7 bilhões. Em 2021 o negócio já foi para 19, né? Então, consequentemente, provavelmente em 2022 teremos um ano maior ainda em CAPEX, né? Em investimento imobilizado. E aqui ele mostra, né? A parte não mais financeira, mas a parte de usuários, né? Que é o que? Family Daily, que é o que? Family é a família, como eles falam, o conjunto dos aplicativos, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Então são os usuários ativos por dia, né? Em qualquer um dos serviços, Instagram, Facebook, então a gente pode ver que em bilhão, tá? Então em 2020, lá no primeiro TRI, 2,36 bilhões de pessoas usavam pelo menos uma vez um dos serviços diariamente da Meta. Instagram, Facebook, isso aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Isso aqui mostra a evolução da quantidade de pessoas que utilizam o serviço. Ele mostra aqui, ó, eles definem, né, esse Daily Active People, de pessoas que pelo menos logaram uma vez, pelo menos no Facebook, no Instagram, no Messenger, né, pelo menos uma vez no dia. Então, é um crescimento bonito, né, então, exponencialmente aqui, o crescimento é positivo, né? 2,7 bilhões de pessoas, 2,76, 2,8, 2,8, 2,87, né? É um crescimento assim, graduável, aos pouquinhos, porque o negócio já está no patamar de bilhão de pessoas, né? Daqui a pouco ele está encostando em 3 bilhões de pessoas, né? Nem todo mundo vai usar algum produto da Meta, então isso daqui, vocês podem falar, cresce pouco. Não, cresce porque o negócio já bateu ali, né? O negócio já está batendo 3 bilhões de pessoas, né? E isso daqui ele mostra, né? A evolução aí, perfeito, aí de pessoas, né? É importante as pessoas estarem usando, porque quanto mais pessoas utilizam o serviço pelo menos uma vez da Meta, é daí onde ela vai clicar lá no anúncio e a pessoa vai ganhar o dinheiro, né? Então, esses números são importantes sim para uma empresa que ganha dinheiro com anúncio, porque se você não paga nada para o Facebook para você usar ele. Lembra, se você não paga nada por um serviço, o produto é você. Então tá aqui o produto. Então esse é o número que todo mundo olha na Meta. Quantidade de pessoas que utilizam o serviço delas pelo menos uma vez por dia, tá? E aqui é a mesma coisa, porém, no mês, né? Então, no caso aqui já é maior, né? Porque nem todo mundo usa todo dia o negócio. Mas aí ele fala, pelo menos uma vez no mês a pessoa vai lá e loga na conta e dá uma olhada no Instagram, no Facebook, aí o negócio já começa, né? Então a gente pode ver que mais pessoas utilizam pelo menos uma vez por mês, né? Então são mais pessoas, a maioria, né, utiliza todo dia, mas uma boa parte também vai lá uma vez por mês, dá uma olhadinha, né? Não são aqueles usuários tão ativos assim que a Meta gostaria que tivesse, mas nada mesmo. É tudo perfeito, tudo crescendo, né? Crescendo aos poucos, mas sempre crescente. Beleza? E aqui é onde ele mostra isso daqui dividido pela grana que ele ganha de receita. Esse é o importante, não interessa se o Facebook aqui, a Meta estivesse caindo aqui ou estivesse estagnado. O importante é que mesmo com menos pessoas aumentando a atividade, né, em alguns seus serviços, ele está ganhando muito dinheiro ainda, né, por pessoa. Então, no primeiro trimestre de 2021, ele ganhava 7,75 dólares por pessoa que utiliza a plataforma, né? No primeiro trimestre de 2022 veio até um pouco abaixo, veio um pouquinho menos, ou seja, ele receitou mais lá em cima,
Porém, ele ganhou menos dinheiro por pessoas que utilizam algum dos serviços da Meta, né? Então, seria um negócio ruim assim? Não, é um negócio ok, tá flat. Você pode considerar isso aqui ok, veio em linha com o negócio, né? Nada com o que se preocupar aqui no caso desses números, tá? E aqui ele mostra aqui o filé, né, que é o Facebook, né? Então ele mostra aqui só o Facebook. Aqui é algum dos produtos, tá? Aqui tem Facebook, Instagram, Messenger, né? Então vocês podem ver que o destaque da Meta é o que? É Facebook, né? Então lembra daquela queda, dessa queda aqui que eu mostrei aqui para vocês, ó? Essa queda aqui de 230 bilhões veio daqui, ó. Aqui deu problema. Vocês estão vendo que caiu? Foi a primeira vez na história que menos usuários utilizaram a plataforma do Facebook. Foi por esse motivo que a Meta perdeu 200 bilhões de dólares de valor de mercado. E já se recuperou já em 2022. É por esse motivo que subiu também, né? Para vocês verem que o mercado ele olha muito, tá? A quantidade de pessoas que utiliza o Facebook, porque é daqui que vem a grana da Meta, né? Então, só que naquela época lá que caiu os 200 bilhões de dólares, ele nunca teve, também estava ganhando mais dinheiro. Ó. Ele estava ganhando 9 dólares por pessoa, que mesmo tendo menos pessoas usando, ele estava ganhando mais dinheiro. Então, não tinha razão alguma para o Facebook perder aqueles 25%, porque ele nunca ganhou tanto dinheiro quanto naquela época. E continua ganhando dinheiro, ou seja, ele está ganhando até menos se comparado ao período do ano passado, mas o que as pessoas veem é isso daqui, mais pessoas utilizando, né? Quando de fato você devia estar olhando para isso daqui, né? Para a grana que está entrando. Não interessa se ele estivesse ganhando 1 bilhão, mas se ele estivesse ganhando 20 dólares por pessoa, compensou. É isso que de fato né? Você ganhar mais dinheiro com pessoas utilizando seu serviço, porque com as pessoas que não dão receita para você, no lápis não faz muito sentido você ficar de olho nelas, né? Mas só para vocês verem, começar a interpretar as notícias de como o negócio, eles olham números que, da mesma forma lá do Netflix, né? Eles gostam de olhar números de pessoas utilizando, mas enquanto você devia estar olhando isso daqui. Para mim, esse daqui é o número do Facebook. Quantidade de dólar gasto por pessoa, ou seja, quantidade de dólar que a Meta ganha por pessoa que utiliza seu serviço. E isso daqui tem que estar crescente, né? Na minha opinião. Eu analiso a Meta por essa métrica. Beleza? Aí, no caso aqui, ele usa a parte de... Aqui são os diários, né? Aqui são os mensais também, né? Teve um crescimento aqui, né? Ok, nada demais. Também aumentou, é por esse motivo que as ações subiram, né? Todo mundo está animado, mais pessoas voltando aí a utilizar as plataformas, né? E aqui ele usa a parte aqui mais segmentada, né? Então, no mundo inteiro, só a parte de Facebook. Então, no mundo, ele ganha 9 dólares e 54 centavos por pessoa que usa a plataforma do Facebook, né? Mas a gente pode ver que no Canadá e Estados Unidos, as pessoas geram mais dinheiro, né? Então é um público que gasta mais no Facebook, né? A parte aqui da América do Norte. Na Europa são 15 dólares, né? No restante do mundo são 3 dólares e na Ásia Pacífico são 4. Então também a Meta ganha muito dinheiro lá na América do Norte, né? Então aqui a cada pessoa lá da América do Norte gerou 48 dólares para a Meta que utiliza o Facebook, beleza? E aqui é o Appendix, né? Que é o final. Ele mostra aqui a parte de o fluxo de caixa operacional, que foi o quê? De 14 bilhões, né, no primeiro trimestre de 2022, porém, menos a parte de você investimento em CAPEX. Vocês estão vendo que nunca foi tão alto, ele está investindo muito em CAPEX, 5,3 bilhões no primeiro trimestre, e você pega isso, tira isso, e você tira as obrigações com os leasings, porque o Facebook, a Meta tem leasing, né? Ela aluga muito servidor ainda, então ela tem que pagar um aluguelzinho, nem tudo é dela, né? Então ela paga 200 milhões, aí sobra um fluxo de caixa livre de 8 bilhões e meio, né? Então, se comparado ao primeiro trimestre de 2021, foi mais também, ó. Perfeito, sobrou mais dinheiro, né? Mesmo ele gastando mais, né? Entrou mais dinheiro. Então, mesmo ele lucrando menos, entrou mais dinheiro e ele gastou mais com CAPEX e sobrou mais dinheiro para ele fazer o que ele quiser com com isso aqui. Ele pode recomprar ação, pode pagar dividendos, só que ele não paga, ele pode fazer caixa, né? Então, ele tem isso daqui para ele gastar da forma que ele quiser. Então, como a gente pode interpretar a notícia aqui? Aqui nunca esteve ruim. Não tem. Vocês entenderam? Não tem razão para ter caído 26% aqui. Nunca esteve ruim o Facebook. Ele devia estar aqui ainda, aqui em cima. Ó. Por quê?
tá normal. Normal, 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 e só agora voltou a ter um respiro aqui, né, por causa desse último resultado, porque aumentou a quantidade de pessoas que voltaram a utilizar o serviço. Mas o Facebook nunca deixou de ganhar dinheiro. Sempre ganhou melhor, né? Nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora nesses últimos 3 meses aqui. Então não faz sentido algum essa queda e também não faz sentido algum essa subida aqui, porque nunca deveria ter caído. Entenderam? Então é esse tipo de interpretação que vocês têm que ter na hora que vocês leem uma notícia assim, perdeu 40%, perdeu 25%. Não, você não analisa o resultado de uma empresa olhando notícia. Você vai lá e olha de fato o que a empresa quer dizer para você. E isso, tá visto, ó. Meta daqui para trás, ó, acabou. São só alguns textos, mas tá vendo, ó. E como é que veio o resultado da meta esse trimestre? Perfeito. Como sempre veio. Nunca veio ruim. Entendeu? Então, ok. Passa aí, meta, quem tem meta, tranquilo, sossegado. Quem quer investir em meta, estuda mais, mas os números são excelentes, como sempre, beleza? Seguindo aqui, vamos falar de Spotify, tá? Por que eu nunca gostei de Spotify? O Spotify ele tem um problema muito grave de escala. Por quê? Qual que é o modelo de negócio dele aqui? Vamos abrir já os demonstrativos. Já explicando antes. O Spotify ele tem duas formas de ganhar dinheiro. Ou você paga, né, a mensalidade lá, ele ganha esse dinheiro, ou você não paga e ele ganha o dinheiro que tem um anúncio. Lá você está escutando a música, vai lá, solta um anúncio, ele ganha desse anúncio aí. Porém, cada vez que um cara vai lá e aperta o play, independente se o cara é premium ou é o de graça, toda vez que ele aperta o play lá, escutar uma música, apertou o play, automaticamente o Spotify tem que pagar direitos autorais para o autor dessa música, ou para a gravadora, para a distribuidora. Por quê? O Spotify não é dono de nenhuma música lá dentro. Ele é só uma plataforma, ou seja, quanto mais pessoas entram, ou seja, não interessa se entra 100 milhões, 200 milhões de pessoas, o custo dele aumenta proporcionalmente. E se o custo dele aumenta, quanto mais pessoas entram e o custo aumenta, ele não tem escala. Porque uma empresa que tem escala mostra o quê? Mais pessoas entrando e o custo abaixando. No caso do Spotify, não. Por quê? Quanto mais pessoas entram, mais pessoas clicando lá no play para escutar a música e mais dinheiro indo para os donos das músicas. E é por esse motivo que o Spotify é uma empresa complicada, entendeu? Ele não tem escala. Quanto mais pessoas entram, mais custo ele tem. Então ele tende a sempre ficar empatado. Como é que ele resolve isso? Aí ele tem que aumentar, ou seja, ele tem que aumentar a mensalidade, que é o que ele vem fazendo, né, para tentar balancear isso daí, ou ele tem que agregar novos produtos, né? E o porquê, qual que é a notícia aqui do Spotify? Saiu, né, no dia 27 de abril, que ele reportou um lucro líquido, realmente reportou, mas vamos ver de onde veio esse lucro líquido, que também me animou, mas depois que eu vi eu falei que não, continua uma empresa ruim, beleza? Mas vamos lá. Então é o primeiro trimestre aqui de 2022, ele mostra que Total Monthly Active Users, né? Então o total de usuários mensais nesse trimestre. 400 milhões por mês de usuários utilizam a plataforma do Spotify em 2022, de janeiro a março, tá? Desses 422 milhões, 182 milhões são os premium, são os caras que pagam, tá? São aqueles caras que não tem, ou não escutam anúncio na plataforma, porém, também eles apertam o play e o Spotify tem que pagar uma comissão lá para os direitos autorais. E a maior parte, é claro, são 252 milhões, são as pessoas que não pagam, escutam a música de graça, escutam o anúncio e também, toda vez que aperta o play, direito autoral lá. Então vocês estão tá vendo, né? O Spotify, ele perde nas duas. O Premium, ele só dá uma suavizada no negócio porque ele entra uma grana. Mas também ele não recebe dinheiro do anúncio porque não tem anúncio. Então vocês estão vendo como o Spotify é muito frágil, ele não tem uma força assim. Ele é uma empresa bem complicada de se estudar e entender, tá? Aí a parte aqui são os usuários e aqui a parte da grana agora, né? Então quanto é que ele gera de grana nesses dois segmentos? Então as pessoas que pagam mensalmente a assinatura do Spotify geram para ele 2,3 bilhões de dólares nesses 3 meses. E da parte de anúncio é muito pouco, 280 milhões, né? Então as pessoas aqui que é a maioria que utilizam de graça, basicamente não gera nada, porque tem muito pouco anúncio no Spotify, né? É complicado você fazer um anúncio numa plataforma que você não vê, que é só por áudio, né? Muitas das vezes uma boa propaganda é feita por imagem, né? Você cativa o cliente pela imagem, não pelo ouvido. Às vezes a pessoa não tá nem aí porque tá escutando, certo? Então é por esse motivo
que a parte de advertising, que é de anúncio, é muito pouco, né? Onde é que está o core do negócio? O filé é aqui, mas é mesmo aqui assim tem aquela parte lá de direitos autorais. Mas todas as métricas aumentando ano contra ano, 19% aqui nos usuários, 23% nos pagantes, é bom, isso aqui tem que subir, porque é daqui que ele vai conseguir balancear aquela diferença, né? E daqui a parte tudo tem que subir, mas aqui subindo mais é o mais importante. Então, a receita no primeiro trimestre de 2022 atingiu 2,6 bilhões, tá? Teve um aumento de 24% ano contra ano, trimestre a trimestre teve uma leve queda de 1%, mas nada ok. E para vocês verem quanto o modelo de negócio do Spotify é frágil. Olha a margem bruta dele. Daqueles 2,6 bilhões, só sobra de lucro bruto 670 milhões. Então a gente pode falar que 2 bilhões foram de direitos autorais, porque é aqui onde está, é nesse meio aqui, que é onde está o custo de direitos autorais do Spotify. Então 2 bilhões já não tem mais, só sobra 670 milhões de lucro bruto. Desses 670 milhões, você tem que descontar o quê? Tudo ainda. Salário, marketing, operacional, distribuição, custo, tudo isso daqui. E vocês podem ver que já aqui eles já tomam prejuízo. Ou seja, a operação do Spotify dá prejuízo. Ele não é lucrativo ainda. Ele dá um prejuízo aqui de 6 milhões de euros, tá? Isso aqui tá em euros. Tudo que tá em dinheiro aqui tá em euro, tá? Aqui, ó. Porque é uma empresa da Suécia, né? Então a matriz lá tá na Suécia, beleza? Então, 6 milhões de euros de prejuízo operacional no primeiro trimestre de 2022. E como é que deu lucro esse negócio aqui, né? Aí a gente vai olhando aqui para baixo, né? Ele não fala aqui de lucro ainda, né? Ele só fala do fluxo de caixa livre, né? Mas cadê o lucro que é o que me fez me ficar interessado em estudar mais o Spotify? O lucro, ele ainda não mostra aqui, né? Ele começa a falar aqui da região, né? Vocês podem olhar onde é que ele é mais forte, né? Na Europa ele é bem forte, né? O Spotify, né? Aqui a parte dos premiums, né? Os pagantes, os maiores pagantes também são da Europa, né? Só que eu quero saber a parte do lucro, né? Cadê o lucro aqui do negócio? Vocês estão vendo que aqui ele não mostra a parte do lucro, né? Ele vai mostrar aqui, ó, na tabelinha que a gente vai ver aqui agora. Então a receita, né? Normal, como a gente viu lá em cima, 2,6 bilhões de dólares, tudo isso aqui a gente viu. E aqui, olha o lucro aqui, ó. Foi isso que apareceu nas notícias, vocês estão vendo aí para ficar melhor. Aí, ó, 130 mil. Então, a notícia foi, Spotify reporta lucro líquido de 130 milhões de euros, tá? E isso aí me fez, porra, finalmente, né, eu pensei, né, porque eu já acompanho Spotify há algum tempo e finalmente deu um lucrinho esse negócio. E foi por esse motivo que me fez ficar interessado, porque agora, quem sabe, ele consegue ir escalando. Eu falei, chegou no ponto que ele conseguiu equilibrar aquela deficiência de pagar direito autoral, receita entrando, né? Mas aí, se a gente vê que na operação ele já toma prejuízo, como é que isso aqui virou 100 milhões? Está aqui, ó. O Spotify ele só é lucrativo por causa disso aqui, por causa da parte financeira, que é o quê? É dinheiro aplicado, tá? Basicamente ele pega o caixa que ele tem lá e deixa aplicado no banco, investe em tesouro, renda fixa e ele faz, ou seja, ele é mais lucrativo sendo uma empresa de investimentos do que uma empresa de música, tá? Então é por esse motivo que sim, ele continua uma empresa ruim, porque eu não quero investir em Spotify para ser uma empresa de investimento e ter um lucro de 130 milhões de dólares. Eu quero uma empresa de música que ganha dinheiro com operação. Ele nunca ganhou. Ele continua tomando ferro aqui, tomou 6 milhões de euros de prejuízo operacional. Então, o Spotify, se você interpretasse aquela notícia lá e só visse aquilo lá e não viesse ver os números, você ia falar, pô, finalmente foi o que eu fiz. Mas aí você vai lá e procura e você acha. Não, o Spotify continua sendo uma empresa sem escala, porque no operacional ele já toma um fumo aqui de 6 milhões de euros, beleza? E ele só é lucrativo por causa que ele tem dinheiro aplicado, isso aí qualquer um faz, né? Colocar dinheiro aplicado lá e deixar, tem lucro. Então, sim, isso aqui é verdade. Lucro líquido de 161 milhões de euros, que bom, né? Mas não, no operacional é ruim, então por esse motivo que Spotify continua uma empresa
ruim, sem escala, muito frágil, tudo aquilo que eu já falei algumas vezes aí no Instagram, vocês já sabem, ele continua sendo, ou seja, ele é uma empresa ruim ainda, sem escala e muito frágil. Então Spotify visto, ruim. Teladoc, vamos olhar a Teladoc aí no caso. O que aconteceu Teladoc, né? Teladoc, vamos abrir aqui o gráfico para vocês verem, TDoc, né? Já vou explicar para vocês o que ela faz, né? Então a Teladoc é o seguinte, essa semana ela reportou os relatórios aí do trimestre, e vocês estão vendo essa quedinha aqui básica, né? 40% aqui, ó, ontem, né? 40% aqui foi por causa que ela reportou o lucro trimestral, o resultado trimestral também de 2022, e ela fez isso daqui, ó. Ninguém estava esperando esse prejuízo gigantesco de 6,6 bilhões de dólares, tá? E o que é esses 6,6 bilhões de dólares? Vamos aqui olhar o seguinte. Primeiramente, o que a Teladoc faz, né? A Teladoc é uma empresa de telehealth, que é o quê? É uma plataforma também, é um serviço, tá? Ela não vende nada físico. De quê? De conectividade entre o paciente e o médico, só que é via vídeo. Você não vai lá no consultório, o cara te examina. Não, é uma plataforma onde você paga uma mensalidade, tá? E você tem acesso a ter essa plataforma de vídeo, ou seja, o médico vai te examinar, vai falar com você, vai trocar uma ideia. Também tem a parte de psicólogo também, que é muito importante, ela está ganhando muita grana aí via internet. Então, é uma empresa de telehealth, de serviço de saúde, beleza? Então, a gente pode ver o que aqui. A receita veio ok, nada, veio bom, ó. 565 milhões de dólares, né, contra 453, perfeito, ó, 25% voou. Lindo. Só que aí, logo aqui já tem um net loss de 6,6 bilhões, tá? Aqui é 565 milhões, aqui é bilhão. 6,6. E como é que uma empresa dá prejuízo de 6,6 bilhões de dólares, né? Que também... E da onde está esse dinheiro? Não tem dinheiro. Da onde veio esse prejuízo aqui, né? Esse 6,6 bilhões de dólares, ela fala aqui, ó, o net loss per share, que ou seja, todo esse prejuízo, se você transformar em lucro por ação ou prejuízo por ação, dá um prejuízo por ação de 41 dólares, né? Porém, ele fala que esse prejuízo veio primariamente do impairment of goodwill de 6,6 bilhões de dólares. Impairment, goodwill a gente já viu lá na Coca-Cola, né? O que é goodwill? É o ágio de aquisição. Então, empresas, né, no caso da Coca-Cola, que são muito grandes, né, ao longo do tempo elas vêm comprando muitas empresas, né? Vão comprando, e você nunca vai comprar uma empresa pelo que realmente ela vale. Sempre vai ter um ágio, porque o cara não vai vender pelo que vale, ele tem que ter um lucro. Se você quer comprar negócio, então você paga uma diferencinha a mais, ou seja, se eu quero vender essa garrafa d'água aqui a $1.000, tá? Eu tô vendendo, mas aí chega um cara querendo muito essa água e fala, ó, eu te pago $2.000 nessa água aqui mesmo. Só que ele sabe que ele vale 1.000, só que ele quer muito essa água aqui. Qual que é o goodwill aí? $1.000, ou seja, é o ágio que esse cara que tá pagando tá levando $1.000 em goodwill, em ágio, tá? Então goodwill, beleza, né? O que é impairment? Impairment é quando uma empresa assume que já registrou prejuízo, ou seja, ela desiste de alguma coisa. Então, muita empresa que tem de roupa tem isso, ou seja, eles estão desenvolvendo, já fez tudo as roupas lá e não saiu. Ou seja, esse impairment vem desse estoque parado. Ela já assumiu que vai tomar um prejuízo, nesse caso, a Teladoc já assumiu que vai tomar um prejuízo de 6,6 bilhões. Por quê? Da onde esse vem goodwill, esse impairment da Teladoc? Vem daqui, ó. Essa Livongo, a Teladoc, ela comprou em 2020, acho, foi a maior transação aí de 2020 do segmento de telehealth, né, da história. A Teladoc comprou essa Livongo por uns 18 bilhões de dólares, tá? Então, o que essa Livongo faz? Faz esses equipamentos aqui para quem tem diabetes, para quem quer monitorar a pressão, tá? Então, é isso daqui. Faz todo sentido uma empresa de telehealth comprar isso aqui. Vai estar sempre agregando cada vez mais para os seus clientes, né? Porém, quando uma empresa ela comprou isso daqui, a Teladoc pagou um goodwill em cima. Ou seja, comprou acima do que valia, porque ela quer muito e a
a Livongo fala, quer comprar eu? Então paga o que você paga o que eu estou cobrando. Então ela pagou lá os 18 bilhões e foi concretizado em 2020. Agora, nesse 2022, o que a Teladoc falou? Ela falou que já está assumindo um impairment of goodwill de 6,6, ou seja, depois que ela comprou a Livongo, incorporou lá e viu, começou a trabalhar junto, todo mundo lá, ela viu que o negócio já não era muito mais aquilo lá que foi vendido, entendeu? Então ela já estava falando que dentro da Livongo, 6,6 bilhões de dólares já vão ser perdidos, porque alguma coisa lá na operação, em algum produto, ela viu que não era muito o que era antes. Então, ela esperava ter um lucro. É lógico que toda vez que você compra uma empresa, você quer agregar, mas nesse caso aqui foi uma compra ruim da Teladoc. Tá? Ela pagou muito caro esses 18 bilhões e, no caso, foi pior. Fora os 18 bilhões que ela pagou caro, ela viu que mais 6 bilhões que ela esperava lucrar com esse negócio da Livongo não vão entrar mais, ou seja, ela já descontinuou os negócios, então descontinuou o produto, descontinuou a operação, ou viu que o investimento que estava tendo lá dentro desses 6 bilhões não vai ter mais retorno. Isso daí é o impairment. Antes de você realizar o prejuízo, você já assina lá, não vou nem esperar o negócio a prejuízo, eu já estou atestando. No caso aqui, 6,6 bilhões vão para o ralo, tá? Porém, lembra, esses 6 bilhões aqui não saiu do caixa da Teladoc, então é por esse motivo que você tem que interpretar a notícia. No caso, a Teladoc, todo mundo falando, perdeu prejuízo de 6,6 bilhões, né? Isso é o que fez realmente as ações caírem 40%, mas ela não pagou isso daqui, ela só assumiu. Então isso daqui é um efeito contábil. Ela nem tem esse dinheiro aqui para pagar de prejuízo, tá? Se a gente for ver aqui mais embaixo, né, não vou entrar mais em detalhes assim para falar do que a Teladoc é, depois se vocês quiserem vocês pesquisam assim, mas o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Receita subindo aqui, fica melhor, né? 565 milhões, beleza, aqui custo de margem bruta, né? Perfeito, aí chega nesse negócio aqui, ó. Goodwill Impair. Aqui tá o negócio da Livongo, que ela já assumiu, ó, 6,6, já tô assumindo, não vou nem esperar chegar. Já descontinuei, já é um investimento que não vai mais, isso daqui não volta mais. Tá? Ela já assumiu que prejuízo. Tá? Mas se a gente for ver na parte aqui de fluxo de caixa operacional, que é onde aí sim você faz sentido você dar uma olhada para ver se realmente saiu esse dinheiro, não saiu. Ó. O lucro, o prejuízo foi de 6,6, né? Porém, ele volta aqui no caixa. Tá vendo? Ó? Aquele 6,6 que estava lá entre parênteses, ele volta como porque ele nunca saiu. Né? No fluxo de caixa você tem a reconciliação você ajusta a casa, né? Então, os 6,6 eles nunca saíram. Então, ele volta, né? Porque ela nem tem essa grana para pagar também, entendeu? Então, de fato, o fluxo de caixa operacional da Teladoc nesse trimestre foi uma perca também, perdeu dinheiro. Aqui no caso, foi de 30 milhões, aqui é 6 bilhões, né? Que está em thousand. Então, aqui é thousand, milhão, bilhão. Então, aqui no caso é milhão. Então, 30 milhões de dólares queimou caixa. Então, ela queima a caixa, mas ela nunca está muito longe de queimar 6 bilhões, entendeu? Para vocês verem que é um negócio que nem tinha ano passado. Ela só viu essa treta aí, ela viu que o negócio não vai mais esse trimestre. Ela já reconheceu que esses 6,6 bilhões vindo da Livongo não vai mais recuperar esse investimento aqui, então ela já assina, já fala, ó, acabou. Isso aqui no futuro vai afetar, porque quando você compra uma empresa, né, você espera que essa empresa aumente a receita, né? Então esses 6 bilhões de dólares vão ser afetados ao longo do tempo aí, ela vai deixar de lucrar esses 6 bilhões ao longo dos anos, a Teladoc, né? Só que ela já tá falando, ó, não vou mais, tá? Isso daqui não entra mais como dinheiro na empresa, porque a gente viu que a Livongo tinha alguma coisinha lá, ela não abre muito mais em detalhe, algum projeto, alguma coisa lá na casa, lá não vai mais para frente, que deu 6,6 bilhões em impairment. Então, a gente aprendeu hoje o que? Impairment, isso daqui. É você, antes do prejuízo vir, você já assina e fala, não vem, já mostra para todo mundo e fala, ó galera, esse daqui nem conta mais, que não vai entrar mais de grana aqui na Teladoc vindo da Livongo. Então,
No caso, foi ruim? Foi péssimo, tá? Isso daqui. Porém, não é tudo isso daí, né? Porque ela não saiu esse dinheiro. Lembra, o lucro não é um efeito caixa, tem muita ilusão. Então, esses 6 bilhões volta, foi muito pior, né? Foi muito melhor, né? A Teladoc, ela sempre queimou caixa aqui, né? No caso, é uma empresa famosinha aí por causa que ela tá na... Vocês conhecem a Ark Invest, né? A Ark Invest é a como é que é? São os ETFs, né? São os ETFs da Cathie Wood, que ela sempre foi uma gestora muito conhecida por investir, né, de uma forma agressiva. Vamos ver se ela está aqui. Eu acho que ela está no principal ARC aqui. Cadê aqui ó, as empresas? Aqui, ó, a tela doc aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Aumentar aqui para vocês. A tela doc. Então, a tela doc, ela tem 4,3% de peso nesse ARK-K, que é o principal, né? É o principal ETF da ARK, né? Então, 4,3%. E ela é muito famosinha, essa Teladoc aqui, porque a Cathie Wood comprou muito dela, ela ficou muito na mídia aí, porque também comprou a Livong lá por 18 bilhões, né? Mas ela nunca foi uma empresa boa, nunca. Ela sempre queimou muito caixa, né? Ela queima caixa. É uma empresa ainda assim ruim, tá? Então, para vocês verem que vocês não precisam entrar em tudo, beleza? Ela só vai gerar um caixinha de 190 milhões, tá? É muito pouco. Para quem gosta de fazer valuation, né? Eu não gosto, mas olha isso aqui. Ela vale 9 bilhões de dólares e e entra 190 milhões de dólares na operação, né? Muito pouco, né? Então, se for para fazer um valuation, assim, faz dessa forma, entendeu? Ó, 9 bilhões para entrar 190 é muito pouco mesmo, tá? E tem muita mídia, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ela cresceu aqui porque ela comprou a Livongo, a Cathie Wood comprou ela, colocou no ARK. Todo mundo gosta de Teladoc, mas não, ela é uma empresa ruim. Então, pô, não tenho por que você investir nisso daqui, entendeu? Não tenho. Me fala um motivo para entrar e investir na Teladoc. Ah, você vai falar, é inovadora, vai ganhar muito dinheiro, então vai ganhar. Espera a dar sinais que ela vai ganhar. Hoje ela deu um sinal que ela não vai ganhar mais 6,6 bilhões. Entendeu? Já piorou já muito mais o cenário, tá? Ela não perdeu isso aqui agora, mas ela vai deixar de ganhar isso. Então, pô, para uma empresa que nunca teve uma receita de 2 bilhões sequer, deixar de ganhar 6 bilhões ao longo dos anos aqui para baixo, é complicado você já assumir um impairment logo de cara desse tamanho aqui, né? Vindo de uma aquisição, ou seja, ela comprou errado, comprou caro e viu que o negócio não era aquilo que ela estava comprando. Ruim, né? É um erro administrativo. Vocês vão ver muito disso daí ainda na vida de vocês. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Tá? Eu acho que foi mais dinâmico, foi uma forma de vocês saberem interpretar notícias. No caso aqui, Facebook subiu, mas é porque ele nunca devia ter caído. Ele sempre estava bom. Então ele não está bom agora. Ele sempre foi bom e olha que eu nem invisto em Facebook, mas eu sei o que é bom e o que é ruim, né? Você tem que saber isso. Spotify, eu também, se eu não soubesse analisar uma empresa, eu teria caído e falado, ó, Spotify agora é bom. Não, não é bom, nunca foi bom, porque a gente viu que ele só dá lucro porque ele deixa o dinheiro rendendo lá num banco. Isso daí qualquer empresa faz. Ele perde dinheiro, ele queima a caixa com o negócio de música dele. E não tem previsão ainda de começar, ele não dá nenhum sinal que ele está melhorando, porque o único sinal bom que é o que ele poderia estar melhorando é a própria fraqueza dele, que é o quê? Quanto mais assinantes entrando, mais assinantes apertando o play, mais dinheiro indo para quem? Para o Spotify? Não, para os donos das músicas. Então eu não estou investindo no dono da música, o Spotify é ruim. Teladoc foi um caso assim muito ruim para você. Quem tem Teladoc já sabia, deveria saber que é uma empresa ruim. Tá? Ponto final. Agora esse negócio de perder 6,6 bilhões mostra que a administração é tão ruim quanto a empresa. Tá? Então, saibam sempre interpretar notícias. Foi assim que eu aprendi muito, beleza? Não leia jornal e tome decisão por causa do cara falando ou de gestor falando. Você tem total condição de abrir o site da empresa e ela mesma vai te falar se é boa ou não. É só você ler as tabelas, os números, que os números não mentem. Beleza? Foi isso daí, ficamos por aqui. Um abraço e falou!